Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 111, que fala sobre as obras magníficas de Deus. Um salmo belíssimo. Vamos ler com atenção. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Aqui já temos um ponto muito interessante. O fato de o salmista, quando eu digo salmista é porque eu não sei realmente quem escreveu esse salmo, né? O fato de o salmista ter um coração agradecido a Deus, ele diz que ele vai render graças a Deus, não somente ele, não será uma expressão de gratidão sozinha, mas ele diz que vai fazer isto na companhia dos justos e na assembleia. Então, aqui nós vemos a dimensão coletiva da vida com Deus. A dimensão coletiva da vida com Deus. Deus, desde o início, vem formando um povo para si. Ele chama indivíduos, mas não para continuarem individualistas. Ele chama indivíduos para fazer parte do seu povo, da sua família. Ele diz no versículo 2: Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Então, todos que têm prazer nas obras de Deus consideram essas obras grandes. Em suas obras, a glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre. Então, em tudo o que Deus faz, ele imprime em todas essas coisas a sua glória e a sua majestade. E também pode ser vista a sua justiça em tudo o que ele faz. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tudo o que Deus fez na história, ele fez de um modo que pudesse ser lembrado. Deus, por meio do seu Espírito, providenciou a escrita, o registro histórico das suas obras. É claro que nem tudo, absolutamente cada detalhe das obras do Senhor neste mundo são escritas ou foram escritas. Porque tudo que se faz, tudo que se fez, sem dúvida foi por providência de Deus. Mas os grandes feitos, as obras assim incríveis, sobrenaturais que Deus realizou, especialmente aquelas conectadas à história da redenção, elas foram registradas e elas constam nas Escrituras Sagradas. E em tudo isso nós vemos a benignidade e a misericórdia do Senhor. Diz o versículo 5 que ele dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então, Deus fez uma aliança com o seu povo, uma aliança incondicional para o homem. Ele assumiu o compromisso de levar até o fim os seus propósitos redentores. E ele fez isso, deu cumprimento às suas promessas, às suas palavras, e de modo assim que nós ficamos apenas como espectadores, somos apenas receptores dessa grandiosa obra que o Senhor realizou na história. E no início é dito que ele dá sustento aos que o temem. E ele sustenta, ele ampara, ele anima, ele guarda, ele levanta. Ele é quem sustenta aqueles que nele confiam, aqueles que se submetem ao seu senhorio. O versículo 6 diz que ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Então, Deus, que é quem realiza todas essas coisas, ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Para quem não faz parte do povo de Deus, as obras de Deus são por vezes consideradas como apenas lendas, como apenas histórias mitológicas, são considerados como, sei lá, fenômenos da natureza, mas para o povo de Deus,
tudo o que foi escrito, todas as suas obras registradas na história bíblica, são manifestações do poder dele. E ele, diz o final do versículo 6, ele dá herança ao seu povo das nações. Ou seja, aqui nós já vemos uma visão mais escatológica, né? Certamente aqui, no sentido de que os tesouros das nações serão desfrutados pelo seu povo. No final da história, no final de tudo, o seu povo vai reinar junto com ele, né? E isso no Novo Testamento ainda se torna ainda mais claro, uma promessa final para o povo de Deus, de que habitará no novo céu e na nova terra, não só como seres, digamos assim, angelicais que ficam voando pelas nuvens, mas como agentes, como seus companheiros, como pessoas de fato, seres espirituais, mas também em corpos glorificados, agindo no mundo, nessa nova terra, desfrutando de toda a criação perfeita, maravilhosa de Deus. As obras de suas mãos, versículo 7, são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Então, tudo que o Senhor realiza é verdadeiro e é justo. Tudo que o Senhor realiza do ponto de vista de Deus é exatamente o que deveria acontecer de maneira justa, de maneira correta, e fiéis todos os seus preceitos. Nós nem sempre conseguimos ter a noção exata da verdade e da justiça que estão nas obras de Deus, especialmente no que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano. Muitas vezes nos vem a dúvida de que como Deus pode estar sendo bom em determinada situação, como Deus pode estar sendo justo em determinada situação. Mas o fato é que, da perspectiva de Deus, segundo os seus preceitos, tudo isso se alinha perfeitamente. Versículo 8: estáveis são para ele, ou melhor, estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Aqui ele está se referindo aos preceitos, né? Os preceitos do Senhor são estáveis para sempre e os preceitos do Senhor são instituídos em fidelidade e retidão. Então, os preceitos de Deus, tal como exposto nas Escrituras Sagradas, devem ser seguidos à risca. Moisés disse o seguinte, que as coisas reveladas por Deus pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas, as coisas não reveladas, pertencem a Deus. Então nós devemos pautar a nossa vida nos seus preceitos, porque eles configuram o trilho adequado da nossa vida. Nós devemos trilhar a nossa vida sobre esses trilhos, sobre os preceitos de Deus. Diz o versículo 9: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Então, essa aliança que Deus estabeleceu com o seu povo desde os primórdios é a mesma aliança que nós temos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso Redentor. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Opa, alguém passou aqui falando. Ele é a vida. Ele é a nossa vida. Ele é, ou melhor, nele consiste a aliança de Deus renovada. Agora a aliança é feita no seu sangue. É por causa do derramamento do seu sangue que nós temos garantido o pacto com Deus. Diz o versículo 10, finalmente: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então,
temer a Deus, considerá-lo de fato como Senhor, como Rei, como regente das nossas vidas, é o princípio da sabedoria. Quando nós deixamos de levar em conta o senhorio de Deus, a soberania de Deus sobre as nossas vidas, nós passamos a trilhar um caminho de iniquidade. Nós passamos a trilhar um caminho de instabilidade. E nós praticamos as piores tolices da nossa vida. Mas quando nós pautamos nossa vida nos seus preceitos, quando nós vivemos baseado num temor genuíno, verdadeiro do Senhor, nós então estamos alinhando a nossa vida no princípio da sabedoria e da prudência. E que Deus então, diante de todas as suas obras, as suas realizações naturais e sobrenaturais, diante dos preceitos maravilhosos que Ele nos deu, nós possamos louvá-lo e render a Ele toda a nossa gratidão. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o nosso Salvador. O nosso Deus, do início ao fim da história, planeja a nossa salvação. A nossa salvação foi realizada em Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, com a sua morte, inaugurou os últimos dias. E são estes últimos dias que nós estamos vivendo. Até quando será esse período chamado últimos dias? Eu não sei. Mas o fato é que o último dia vai chegar. E então, com poder e glória, ele vai se manifestar. E ele vai então restaurar todas as coisas. E ele porá o seu povo no novo céu e na nova terra, onde habitarão com toda alegria, com todo regozijo, com todo prazer, com toda satisfação, diante da sua face, para todo sempre. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, é nisso que nós cremos. Grandes são as obras do Senhor. Amanhã a gente continua a nossa leitura, se Deus quiser. Um grande abraço.